Mateus 13. Nós lemos sobre o semeador de 1 a 13 semana passada. Vimos que versículos 14 e 15, Jesus ensinava, por isso que as parábolas eram dadas por causa das pessoas que olharam, não entendem. Então ele quis esmiuçar o entendimento, o ensino para o bom entendimento das parábolas. E agora versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. 4 tipos de ouvintes, 4 tipos de terras. Todos os 4 ouvem a palavra. E vamos olhar qual é a lição que Jesus está ensinando lá. Mas vamos voltar para Tiago capítulo 5, ler versículo 7. Vai ser Tiago 5 e 7 que nós queremos memorizar, ou pelo menos ficar mais familiar depois de hoje. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Temporã seria a chuva que vem antes, seródia, aquele que vem depois do tempo, eu acho. Vamos ler juntos, Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Interessante, quando nós olhamos as parábolas, geralmente não pensamos a vantagem que nós temos sobre os que receberam a palavra naquela hora. Jesus estava dando a parábola para ensinar uma lição para eles levar em mente depois que ele foi embora. Aquela lição era para continuar ajudando eles. E nós estamos olhando aqui, olhando de volta. Nós temos a história bíblica, temos a história cristã, para nos mostrar como que aquela lição da parábola foi verdadeiramente explicada e aconteceu igual como a parábola. Os discípulos não tinham a Bíblia por completa. Nós temos. Eles não tinham a história do dia de Pentecostes. Nós temos. Então nós temos uma vantagem sobre eles porque nós podemos olhar pela história cristã e bíblica e ver como essas lições da parábolas foram verdadeiras e foram aconteceram. E temos de lembrar, quando estamos olhando as parábolas, estamos falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Quando fala de reino, tem um rei, não tem?
E tem um chefe e todos os demais fazem parte do reinado, são cidadãos do reino. Então a palavra-chave no reino dos céus é submissão. Submissão, no princípio-chave no assunto do reino de Deus. Esta virtude aparece várias vezes nas parábolas. As parábolas dos vinhateiros, dos despenseiros e outras, ensina como é errado de ser cheio de si, de ter autoridade e confiar nos seus próprios corações e próprios entendimentos. É igual de Salmo capítulo 2. Vamos olhar lá e ver uma atitude. Salmo 2. Estou acostumado de chamar capítulos, mas quando chegamos no livro de Salmos não é capítulos. É Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Então Salmo 2, versículos de 1 a 3. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Salmo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O princípio-chave destes homens é rebeldia, querendo ter autoridade que pertence a outro. Querem fazer as coisas da sua maneira e ter o lucro sem muito trabalho. As parábolas, você lembra dos vinhateiros? Um homem plantou uma vinha e deu cuidado da vinha aos vinhateiros e ele foi viajar. E quando era na hora de receber o fruto do seu investimento, ele enviou servos para receber e logo foram mortos, tratados envergonhadamente, e voltaram e ele enviou mais. Alguns desses foram apedrejados. Depois ele enviou o seu próprio filho e lembra dos vinhateiros: aí o filho, o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a herança. É a atitude desses do mundo de hoje. E quando aquela atitude vem no reino de Deus, bate frontalmente com a autoridade de Deus e o reinado, a soberania dele, o senhorio dele. Então ele ensina muitas vezes pelas parábolas submissão. Submissão. A filosofia popular hoje não fala não na criança. Deixa a criança crescer em autoestima. Ele sabe o que ele quer, talvez ele não sabe se expressar. Então deixa e não impede a autoestima dele. Então, mas o reino de Deus é completamente oposto a este princípio. A virtude do reino é como Cristo, não na minha vontade, mas a sua. É como Paulo, quando foi convertido: Senhor, o que quer que eu faça? O que quer que eu faça? Submissão. Como o pobre de espírito bateu no seu peito e nem levantou os olhos para o céu, pedindo que Deus tivesse misericórdia sobre ele, um pecador. Aí o princípio chave no assunto do reino de Deus: submissão. E se somos submissos a Deus, neste reino de Deus, no reino dos céus, será que na igreja terá submissão também à palavra? Amém? E quando a palavra soa, quando a palavra está exposta, a atitude nossa deve ser: não na minha vontade, mas a sua. Reprova-me, conserta, reprova, instrua, corrige, estabelece, não nos meus caminhos, mas as suas. Submissão é um princípio chave. E para entrar no reino de Deus, tem que se arrepender, dizer: eu estou condenado e com razão, eu sou pecador contra o rei
e se prostra aos pés dele, arrependendo, pedindo misericórdia dele, não direitos, mas ser submisso ao Rei Jesus. Não basta pensar que Jesus é o Senhor e o Salvador, o refúgio em tempo de angústia, o amigo mais chegado do que um irmão. Não, o que temos que olhar ele como o Rei e nós, os servos dele. Como é a sua submissão a ele? Você cede que ele sempre reina sobre você, sobre tudo, o seu dinheiro, o seu corpo, a sua vestimenta, a sua língua, a sua alimentação, a sua maneira de trabalhar, poupar, gastar, criar filhos. Você cede que ele reina sobre você. Esse é um princípio-chave de todos no assunto do reino de Deus. Gostaria de olhar em Mateus 13 sobre o semeador. Jesus foi aceito por todo mundo? Não. E quando até os discípulos, muitos dos discípulos tornaram e não se seguiram mais, ele ficou surpreso? Também não. É por causa dele ser Deus, ele sabia. Mas nós sabemos também, quando Cristo foi rejeitado pelos muitos, ele não ficou chocado, nem desnorteado. Eles sabiam que seriam poucos que entrariam pela porta estreita. Então nós podemos ser menos desapontados também se entendemos as lições da parábola do semeador. Eu acho que é por isso ele estava dando essa parábola, para ensinar aos discípulos que não vai ter muito sucesso entre os ouvintes em proporção. O seu sucesso não vai ser óbvio para muitos. Vai ter muitos que escutam, muitos que se alegram, muitos que de emoção ficam alegres e animados por um tempo. E vai ter os que escutam, até parece que entra no coração, parece que tenham vida, mas nunca tenham fruto. Isso vai acontecer. Isso parece que ele está dizendo aqui para os discípulos. Você vai semeando, vai lavrando a terra, mas nem toda semente que você semeia vai dar fruto. Então ele está ensinando. Lavra, semeia, prega, declara, seja testemunho, ora, mas seja preparado. Nem todo mundo vai abraçar a fé, nem todo mundo vai ficar alegre. E os que fiquem alegres demais, que dependem muito em emoções, eles vão desviar logo, porque eles vão ser ofendidos. É interessante essa emoção. E vai ter outros que parecem, me batiza. Eu creio, eu escutei, está no meu coração, eu quero ser batizado. E fica na igreja e nunca dão fruto. Parece que está sempre brigando com alguém, sempre achando desculpa para não estar na casa do Senhor, não participar com os seus posses. Nunca dá o fruto de submissão à palavra. Mas há os que escutam, ouçam de coração, compreendem e dão fruto. Uns 30, uns 60 e uns 90. Uns 100, uns 60 e uns 30. Então o semeador foi dado como parábola para preparar os discípulos vai ter pouco fruto, óbvio, quando semeia e quando faz a obra do reino. E nós olhando desse lado, olhando de trás, pela história cristã, há poucas as vezes que tem avivamentos de milhares chegando a ser salvos de uma vez. Acontece de vez em quando, de 100, de 50, de 100, de 150 anos, avivamentos. Parece uma grande obra do Espírito.
traz muitos a entrarem no reino em um país ou outro, mas o geral é pouca gente. Depois tantos milhares de anos, por que não tem uma igreja batista fundamentalista, uma igreja neotestamentária em cada bairro de cada cidade deste país? Faz quase 200 anos, 1880, quase 130 anos, que a fé está aqui no Brasil livremente sendo pregada, porque ainda tem estados neste país com poucas igrejas e só nas cidades maiores, porque não tem mais programas no rádio. Nós podemos entender isso pelo semeador, pela parábola do semeador. Então vamos ver o alvo deste parábola do semeador. O alvo, Cristo está tratando particularmente dos resultados da pregação, como que diz versículo 19, a palavra do reino. Mas talvez isso é onde que nós estamos errando. Estamos pregando a mensagem errada. Temos que pregar o reino. Nossa pregação do reino, como nós já vimos, estudamos uma vez, é a mesma pregação do arrependimento e a fé em Cristo. A palavra do reino é o Evangelho. Cristo ensinou os seus discípulos de todas as épocas: os resultados da nossa pregação do Evangelho não serão 100%. Pregar 10 e 10 não venham a entrar no reino. Pregar 10, nem 5 cheguem a crer em Cristo, mas talvez 1/4 dos 10. A história bíblica nos mostra como é verdadeira essa lição, que pregando a muitos, poucos que venham a entrar no reino. E imagina a própria vida, ministério de Jesus por 3 anos e meio. O próprio Jesus ministrando, fazendo milagres, sinais, falando só a verdade. E depois os discípulos, depois que ele foi embora, uns 50 dias depois, veio o dia de Pentecostes. E quantas pessoas estavam reunidas em Jerusalém naquele dia de Pentecostes? Vocês lembram? Isso é depois de 3 anos e meio de ministério de Cristo. E 70 discípulos foram de uma vez, 12 foi outra vez. Quantos tinha no dia de Pentecostes em Jerusalém? 120, exatamente. Vamos olhar em Atos capítulo 1. Antes do dia de Pentecostes, talvez no mesmo dia que Jesus foi embora para o céu, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, aí ele cuidou da reunião de negócios para escolher quem tomava o lugar de Judas. Mas em Jerusalém, 50 dias depois, a festa da Páscoa, a crucificação de Cristo, quantos eram reunidos? 120. E agora estamos 2000 anos depois. Graças a Deus que há milhares e talvez milhões que já partiram para o céu, mas em proporção a poucos da nossa pregação, poucos os resultados da nossa pregação do Evangelho. Mesmo depois do ministério de João Batista, Jesus veio batizando mais do que João, veio o próprio ministério de Jesus, mas no dia de Pentecostes o número da multidão junta era apenas 120 pessoas. Por causa da doutrina forte,
muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então, por isso, Jesus ensinava os seus discípulos, antes de acontecer as coisas, que o sucesso dele não era grande, nem sempre óbvio, e também o sucesso deles não vai ser grande e não sempre óbvio. E nós olhando, tomando a palavra de Deus literalmente para nossos dias, podemos entender que o nosso sucesso não vai ser também muito óbvio e não muito numeroso. Nós podemos prevenir muito a tribulação em nós, se nós tomamos essas lições para os discípulos, para nós hoje. Então, no ensino, este era o alvo, falando dos resultados da pregação. O ensino, há 4 resultados diferentes nos que ouviram. Voltando para Mateus 13, olha o versículo 18. Olha o versículo 19. Ouvindo alguém a palavra. Ouvindo alguém. Este que foi semeado ao pé do caminho. Olha o versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Olha o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é que ouve a palavra. E versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Então, no certo sentido, os 4 tipos, todas as pessoas estão ouvindo. Todas as pessoas estão ouvindo. Mas há 4 resultados diferentes nos que a ouviram. Primeiramente, versículo 19, tem os que não entendem. Eles estão ouvindo, mas não está caindo a ficha, como o brasileiro diria na gíria. Estão ouvindo, mas estão nem aí. Está entrando num lado e saindo no outro, não entendem. E isso vai acontecer quando você prega na sua casa, com seus colegas no trabalho, com seus vizinhos na sua rua, colegas na escola, etc. Alguns vão ficar ouvindo, e vai ser nada para eles. Então, seja pronto para isso. Versículos 20 e 21 são os que respondem apenas emocionalmente. Vamos notar as emoções em versículo 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Parece às vezes tem pessoas só baseadas em emoção. Quando está nublado, o cara está comprido e tudo está ruim. Quando é dia solerado, como é a palavra? Ensolarado. Eles estão alegres, todo mundo é amigo, tem dinheiro suficiente para todas as necessidades, o trabalho vai bem, a casa vai bem, os filhos vão bem, mas começa de anoitecer com chuva e tudo. Cristo não é o Salvador que eu achava que Ele era. A palavra não é aquilo que eu achava que era. A igreja, os irmãos não estão apertando a minha mão, como eles apertavam antes. Até o pastor nem olhou para mim hoje. E desistem. Tudo baseado na emoção, porque não tem raiz em si mesmo, não tem virtudes, nem caráter, muitas pessoas. E o terceiro é os que importam mais com as coisas do mundo. Olha o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Infrutífera. Como é nosso versículo em Tiago 5:7? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Ele espera o quê? O precioso fruto da terra, aguardando-o. Em versículo 22, ele ouve a palavra, mas fica infrutífera. Tem pouca terra, cresce rapidinho, talvez está escutando a palavra e vem, mas logo a doença do meu neto, ou ir na igreja de manhã, de noite, você não sabe que está desperdiçando 6 horas do dia, pode ficar investindo aqui, trabalhando ali, ganhando o dia aqui. Então, a sedução das riquezas sufocam a palavra e eles ficam infrutíferos. Versículo 23. São os que ouvem, compreendem e dão fruto, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Esse que ouve, entende que é pecador, se arrepende e crê em Cristo, entende Cristo como Salvador e continua com a palavra vai frutificando na sua vida e dá fruto. De todos os 4, só um é o desejado. Geralmente o pregador prega disso e por razão e com razão ele diz qual tipo de terra é a sua profissão de fé. Foi emocional, foi com entendimento, os cuidados do mundo estão sufocando essa fé ou está dando fruto? Para você examinar-se a si mesmo, o seu próprio coração. E é saudável isso. Mas Jesus está ensinando aos discípulos que os resultados da pregação da palavra do reino são diferentes. Não são sempre 100%. Seja pronto para desastre. Seja pronto para pessoas hoje te beijando e amanhã colocando a faca nas costas, conforme as emoções dele. É triste quando a palavra de Deus, que opera eternos benefícios para tão grandes necessitados, é triste quando essa palavra é menosprezada ou mal entendida. Não é triste? Mas quantas vezes nós ouvimos a palavra até o dia que Deus fez o nosso coração ser como terra boa, preparado pelo Espírito Santo, pronto para receber a verdade, que somos pecadores e Cristo é o Salvador e nos deu a graça de olhar a Ele. Quanto tempo nós ouvimos, quantos anos nós ouvimos a verdade. Então, o pastor, o obreiro que estava nos ensinando a palavra, entregando a palavra, será que ele não ficou desapontado muitas vezes em nós, por nós não acatar a palavra conosco? Então, seja pronto para isso. Devemos tomar esses fatos tristes de pessoas desprezando a palavra como uma coisa normal e não uma coisa abnormal. Para o semeador experiente e sábio, mesmo não desejando desperdício de tempo, oportunidade e esforço, o fruto é o que importa a ele. Como vai o nosso versículo de Tiago 5:7? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródio.
Como o sábio pregador observou em Eclesiastes 11:4, ele falou: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se nós, como trabalhadores na obra, no reino de Deus, se nós estamos ficando preocupados, mas a vizinha, eu preguei a ela 7 vezes e ela estava alegre para me ouvir, mas hoje ela nem me aceita em casa. O outro vizinho aqui, eu preguei a ele e ele gostou da minha entrada e saída e deixou a porta aberta ainda hoje para eu ir lá. Mas nunca cai a ficha, ele nunca entenda. Ele me aceita como aceita o espiritismo, o budismo, o catolicismo, o pentecostalismo. Ele aceita. Mas não sei o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Se você fica olhando ao vento, se você fica olhando as coisas que não dão fruto e fica preocupado nessas coisas, nunca vai semear, nunca vai lavrar e nunca vai ter fruto para ceifar. Para o semeador sábio, o fruto é o desejado, o mais importante, aquilo que recompensa todo o seu trabalho. O lavrador espera o que? O precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Nós temos que ficar focalizados e sabendo que nem todo mundo vai acatar a verdade, mas devemos pregar a todos, lançar a palavra a todos. A nossa responsabilidade como semeadores é de semear. Amém? E quando semearam eles quiseram chegar ao ponto mais distante para aproveitar toda parte da terra preparada para a semente. Talvez ele jogou além daquele lugar para pegar aquele lugar. Então toda a nossa responsabilidade é pregar todos. Os que nós dão bem e os que nós não damos bem. Os que são perto, os que estão fora. Faça pelo rádio, faça pelo jornal, faça pelo folheto, faça pela boca. A responsabilidade é de semear e esperar em Deus dar o fruto que lhe convém, que lhe agrada. Como 1 Coríntios 3:6. Paulo semeou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então vai semeando, vai regando o que outro semeou. Mas espera em Deus ceder o fruto que lhe agrada. E aqueles que não entendem a palavra? Prega a palavra continuamente. E aqueles que não continuam alegres com a palavra? Não deixe isso te abalar. Prega a palavra. Cristo está ensinando os discípulos. E aqueles que só têm uma aparências e nenhum fruto? Prega a palavra continuamente, pregando a todos. Somente semeando continuamente e a todos é garantido o fruto almejado, ou seja, o fruto que agrada a Deus. Pois este é dado por Deus. Eu acho que Cristo estava ensinando os discípulos de ter paciência, porque Ele conhece o homem. O pregador vai pensando, o jeito que eu estou pregando não dá, acho que eu tenho que sorrir mais. Talvez eu preciso dar um avivamento mais no povo, tem que ser mais pragmático. Se é pregar só a palavra de Deus, não dá. Então eu preciso dar lugar à palavra para teatro, drama, promoções, piadas, filosofias, escatologia e profecias. Isso todo mundo fica de olho aberto, isso eu vou gostar. Mas se nós mudamos, se não semeamos a palavra, não podemos esperar o fruto que vem com a palavra. Amém? Então não devemos ser pragmáticos. Acho que Cristo estava ensinando. Discípulos, não sejam criativos com a palavra, para que ela seja mais atrativa, mais agradável, mais bem-sucedida. A palavra de Deus não precisa de métodos melhores. O que precisa é semeadores inflamados
caídos em amor com Cristo, trabalhando. Pessoas que são consumidas com Cristo e que são satisfeitos a semear a semente incorruptível da palavra de Deus. Eu acho que Jesus estava ensinando os discípulos também. Vai ter todos esses que escutem e não vão te seguir. Não vão acatar a verdade. Não meça a sua espiritualidade pelos resultados que tem. Mas estou aqui 18 anos e só tenho na minha família mais 3. Acho que não sou espiritual. Eu devo ceder o lugar para outro mais espiritual. Não mede a sua espiritualidade pelos tipos de ouvintes que você tem, mas semeia a verdade, instes a tempo e fora de tempo. Fica orando a Deus que Ele dê o crescimento em nossas famílias, bairros, cidades e ao redor do mundo, mas depende dEle, não cede, não abra mão. Fique perseverante na oração, seja fiel no seu testemunho. Faça o que deve fazer. Os ouvintes prestarão contas a Deus como cada um reagiu à semente. Então, a semente plantada ou semeada, cada um vai precisar dar a resposta a Deus pelo que fez com a palavra ou não. Hoje é como no tempo dos apóstolos e dos discípulos. No tempo dos discípulos, muitos estavam em foco. Será que o reino de Deus chegou? Será que Jesus é o rei? Eu acho que sim. Será que a cronologia da profecia já está terminando? Será que a vinda de Cristo já aconteceu? Ele está aqui? O reino já começou? Muitos eram atenciosos e indagavam nessas perguntas. Mas eles estavam dando muita importância ao reino e pouca importância ao rei. É interessante isso. Muitas pessoas estão interessadas na igreja, mas não no cabeça da igreja. E quem é o corpo? A igreja é o corpo de quem? Eles entram na igreja, fazem política, etc. Então, muito importante a igreja, mas não lembrem o cabeça da igreja. Há muitos hoje que querem decifrar as profecias, mas esquecem que o espírito da profecia é Cristo. Apocalipse 19:10. Cristo é o assunto. Há importância maior em todos a parte do reino de Deus. Você terá Cristo como o rei para reinar sobre você. O reino milenar tem Cristo exaltado, reinando. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não somos nós que faz Cristo ser exaltado, ou Rei, o Salvador e Senhor. Deus já fez Ele ser o Senhor. Deus já fez Ele ser o Rei. Cristo veio, Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressurgiu, está sentado à destra do Pai. Cristo foi exaltado pelo Pai e dado todo o poder. Ele é a nossa semente para semear em todo lugar deste mundo. Existem e existirão os que não entendem, os que têm mais cuidado das coisas do mundo, os que têm somente emoções e os que têm só aparências. Todavia terão os que Deus causa a terem fruto. Você é um desses que deseja ter o fruto da palavra na sua vida? Submete-se a Ele, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo pela fé. Prostre diante dEle como seu Salvador e Senhor. E assim você entra no reino de Deus. Então eu espero que os irmãos sejam animados, instruídos no seu ministério e no seu evangelismo. Não se cansa de semear e regar. E não se cansa de orar e esperar que Deus dê o fruto, o precioso fruto da sua terra boa, que Ele mesmo prepara. Amém? Que Deus abençoe.